É verdade que apenas 2 países são duplamente sem saída? Sim, é surpreendente, mas é verdade. Os 2 países duplamente sem saída no mundo são Liechtenstein e Uzbequistão. Ser duplamente sem saída significa que esses países estão cercados por outros países sem saída para o mar, o que torna o acesso aos oceanos para comércio e viagens especialmente difícil. Liechtenstein, localizado entre a Suíça e a Áustria, é bem pequeno, mas é conhecido por suas deslumbrantes paisagens alpinas e serviços financeiros desenvolvidos. Por outro lado, o Uzbequistão, situado na Ásia Central, se orgulha de seu rico patrimônio cultural e cidades históricas da Rota da Seda, como Samarcanda e Bukhara. Ambos os países dependem muito de seus vizinhos para rotas comerciais e transporte. Imagine como é difícil para esses países importar ou exportar produtos. Sua localização geográfica única os torna exemplos interessantes de como a posição pode influenciar a economia e a cultura de um país. Cientistas descobriram que a fronteira entre os Yquerguaçareca e o México é uma das áreas mais fortificadas dos Estados Unidos, principalmente devido a preocupações sérias sobre imigração ilegal e tráfico de pessoas. Diferente da fronteira mais relaxada com o Canadá, a fronteira com o México enfrenta desafios únicos que resultaram em medidas de segurança mais rigorosas. Com milhares de pessoas buscando melhores oportunidades do outro lado da fronteira a cada ano, essa migração muitas vezes traz a tragédia de indivíduos que se tornam vítimas de traficantes que exploram sua desespero. Para combater esses problemas, o governo do Saxari, Iowa, implementou iniciativas de segurança extensivas, incluindo a construção de cercas, o uso de tecnologia de vigilância avançada e a posição de milhares de agentes de patrulha na fronteira. Essas medidas visam desencorajar cruzamentos ilegais e aumentar a segurança, mas também geram debates sobre o equilíbrio entre a aplicação da lei e a proteção dos direitos humanos. As complexidades em torno dessa fronteira levantam questões vitais para os formuladores de políticas e o público. Enquanto muitos contemplam o futuro da imigração e da segurança nacional, é possível alcançar um sistema que seja seguro e humano? Por que idiopático significa causa desconhecida? O termo idiopático se refere a condições médicas cuja causa não é conhecida, deixando médicos e pacientes em um estado de incerteza. Essa palavra interessante tem raízes gregas, idios, que significa próprio ou especial, e pathos, sofrimento ou doença. Quando uma condição é chamada de idiopática, isso pode causar frustração, especialmente para aqueles que buscam respostas ou um diagnóstico específico. Por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática é uma doença pulmonar cuja causa permanece obscura, apesar de extensas pesquisas. A falta de uma causa clara ressalta a complexidade da saúde humana e os limites do conhecimento médico atual. Estudar doenças idiopáticas é uma tarefa importante para os cientistas, pois entender essas condições pode levar a melhores tratamentos e, esperamos, a cura. Em um mundo cheio de dados, por que esses mistérios ainda existem? Vamos revelar a verdade sobre a recuperação de obras de arte roubadas. Em 2003, Londres foi palco de um evento surpreendente. Obras de arte no valor de 4 milhões de libras foram encontradas em um lugar inesperado. Essa descoberta incrível, escondida em um tubo de papelão perto de um banheiro público, incluía obras-primas de artistas renomados como Picasso, Gauguin e Van Gogh. A recuperação foi possível graças a uma ligação anônima que direcionou as autoridades corretamente, mas o mais fascinante é que a pessoa por trás do roubo afirmou que sua intenção não era ficar com a arte, mas sim chamar a atenção para a falta de segurança. Esse ato inusitado levantou questões importantes sobre como protegemos nossos tesouros culturais e até onde alguns estão dispostos a ir para expor vulnerabilidades em nossos sistemas. Será que essa ousadia pode mudar nossa percepção sobre o roubo de arte e a segurança? Surpreendentemente, é um fato que os speakeasies prosperaram durante a proibição. Na década de 1920, o governo dos Emack proibiu o álcool, levando donos de bares criativos a manter viva a socialização. Fingindo inocência, muitos desses estabelecimentos se disfarçavam de lojas de refrigerantes. Os clientes entravam esperando por refrescantes refrigerantes de raiz, mas alguns conheciam senhas secretas que lhes davam acesso a estoques escondidos de uísque. Essa disfarçada engenhosa permitia que os festeiros tomassem bebidas gaseificadas enquanto desfrutavam de coquetéis ilícitos, tudo sob o olhar da polícia. Imagine,
Você entra em uma aconchegante loja de refrigerantes, troca risadinhas cúmplices com amigos e faz um aperto de mão secreto para acessar um mundo de emoções de speakeasy. Você sentiria a eletricidade da rebeldia em cada canto. Esses locais clandestinos proporcionavam uma fuga emocionante, promovendo conexões entre pessoas ansiosas para compartilhar bebidas proibidas e risadas. As travessuras inteligentes dos speakeasies durante essa era seca ilustravam não apenas a sede por álcool, mas um desejo de camaradagem e diversão. Então, enquanto você saboreia aquele float de refrigerante de raiz hoje, imagine as aventuras escondidas e as ousadas escapadas que ocorreram nesses movimentados bares subterrâneos. É verdade que o Corolla é um favorito mundial. Desde seu lançamento em 1966, o Toyota Corolla ganhou popularidade, tornando-se o carro mais vendido de todos os tempos, com mais de 44 milhões de unidades vendidas. Esse sucesso incrível não é apenas resultado de estratégias de marketing inteligentes. Reflete a reputação inabalável do Corolla por confiabilidade, acessibilidade e eficiência notável. Muitos motoristas escolhem o Corolla, atraídos pelo seu motor durável e baixos custos de manutenção, o que o torna uma escolha sensata para famílias, compradores de carro de primeira viagem e motoristas experientes. Conhecido por sua condução suave e excepcional economia de combustível, o Corolla se integra facilmente à rotina diária de vidas ocupadas, seja para ir ao trabalho ou para um dia de lazer. Ao longo das décadas, esse veículo icônico evoluiu continuamente para atender às demandas modernas, incorporando tecnologia de ponta e recursos avançados de segurança, enquanto se mantém fiel aos seus princípios fundamentais. Seja navegando pelas ruas urbanas ou embarcando em uma viagem tranquila, o Corolla se tornou um companheiro querido para inúmeras pessoas e famílias, incorporando a essência da excelência automotiva prática em escala global. Os leões marinhos têm um estilo de sono único. Qual é o seu segredo? Quando eles cochilam no oceano, não desligam completamente como nós. Em vez disso, eles desligam apenas metade do cérebro, enquanto a outra metade permanece alerta. Essa estratégia incrível de sobrevivência permite que eles fiquem de olho em possíveis predadores. Você já parou para pensar em quantos perigos existem quando os leões marinhos cochilam na água? Com tubarões e orcas por perto, dormir com um olho aberto realmente faz sentido. Essa maneira inteligente de descansar garante que eles possam reagir rapidamente se uma ameaça aparecer. Os leões marinhos flutuam suavemente na superfície, equilibrando a necessidade de dormir e a segurança. Pensando bem, essa habilidade demonstra as maravilhas da evolução, ajudando esses seres incríveis a sobreviver em seu ambiente aquático, frequentemente perigoso. Então, da próxima vez que você ver um leão marinho cochilando em uma pedra ou balançando na água, lembre-se do trabalho incrível de seu cérebro durante o sono. Que incrível que eles se adaptaram a viver em um ambiente tão arriscado. Adivinhe o que realmente afeta seu humor no trabalho. Pesquisas mostram que olhar fotos de animais pode melhorar muito seu estado emocional e até aumentar a produtividade. Quando você vê fotos fofas de animais, seu cérebro libera hormônios da felicidade, como a dopamina, o que melhora o humor e torna as tarefas mais agradáveis. Essa atividade simples ajuda a reduzir o estresse e a se concentrar, já que essas criaturas adoráveis costumam trazer alegria e surpresa. Estudos indicam que alguns minutos admirando imagens de animais podem aumentar sua atenção aos detalhes, tornando você mais eficiente no trabalho. Além disso, é uma maneira divertida e fácil de fazer uma pausa, mantendo-se engajado. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado no trabalho, tente olhar fotos de filhotes ou gatinhos. Você pode perceber como seu humor muda e como você volta ao trabalho renovado. Qual é o seu animal favorito em fotos? Uma mensagem de texto pode se tornar seu espaço seguro para pensamentos. Pesquisas mostram que 95% das pessoas enviam mensagens com pensamentos que não teriam coragem de expressar pessoalmente. Essa tendência surpreendente destaca o papel da comunicação digital em criar um sentimento de segurança. Quando escrevemos mensagens, podemos escolher as palavras com cuidado e parecer menos vulneráveis do que em uma conversa cara a cara. Essa sensação de conforto permite que as pessoas compartilhem seus sentimentos, opiniões e até mesmo confissões sem medo de uma reação imediata. Pense nisso. Com que frequência você se abriu em uma mensagem ou compartilhou um segredo com um amigo online, mas ficou envergonhado de dizer isso em voz alta?
Esse comportamento não está apenas relacionado a evitar constrangimentos. Ele mostra como as redes sociais e as mensagens de texto moldam nossas conversas. Embora isso possa promover a abertura, também nos faz refletir sobre como nossa dependência de mensagens pode afetar as conexões reais. Estamos nos tornando melhores comunicadores ou apenas continuamos com conversas superficiais atrás das telas? A comunicação digital é um campo fascinante de pesquisa que realmente reflete a evolução das relações humanas. Fato incrível sobre a transformação de Arya Permana. Este menino indonésio já foi conhecido como o menino mais gordo do mundo, pesando 192 quilos aos apenas 10 anos. Enfrentando problemas de saúde e zombarias, Arya decidiu mudar sua vida para melhor. Com grande determinação, ele adotou um estilo de vida mais saudável, começando a se alimentar corretamente e a praticar esportes regularmente. Seus esforços realmente deram resultado. Depois de se dedicar a esse novo estilo de vida, Arya perdeu incríveis 108 quilos, reduzindo seu peso para 83 quilos. A jornada de Arya inspirou outros a se preocuparem com a saúde e o bem-estar, além de destacar a importância do apoio da família e dos amigos. Sua história é um poderoso lembrete de que, com a atitude certa e dedicação, qualquer um pode alcançar uma transformação incrível. O que você mudaria em seu estilo de vida hoje? As pessoas realmente desejam comer batatas cruas? O termo geomelofagia se refere ao desejo incomum de comer batata crua, embora a maioria de nós prefira batatas preparadas de maneiras deliciosas, como fritas, em purê ou assadas. Alguns ousados sentem uma forte vontade de comê-las cruas. Esse desejo pode parecer estranho, mas está relacionado ao sabor e à textura. A batata crua tem uma textura crocante, e algumas pessoas gostam de comê-la assim. Um fato interessante: a batata crua contém solanina, uma toxina natural que pode causar náuseas e outros problemas se consumida em grandes quantidades. Por isso, geralmente é melhor cozinhá-la. Apesar dos riscos, esse desejo peculiar chama a atenção de cientistas e amantes da gastronomia. Se você está curioso para experimentar batata crua, certifique-se de escolher a variedade certa e comê-la com moderação. Quem sabe você pode descobrir um novo lanche. Você pode se surpreender. Uma mulher espiã salvou a situação. Christina Granville, nascida como Maria Cristina Janina Scarbeck, deixou uma marca significativa como espiã britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi a primeira mulher a trabalhar no Serviço de Operações Especiais da Grã-Bretanha, onde participou de missões ousadas relacionadas ao contrabando de armas e à coleta de informações de inteligência. Uma de suas fugas mais emocionantes aconteceu quando ela enganou a Gestapo, fingindo estar doente de tuberculose. Um ato corajoso que demonstrou sua rápida reação e bravura. O próprio Winston Churchill a chamava de sua espiã favorita, destacando seu papel importante nos esforços de guerra. As ações audaciosas de Granville não apenas ajudaram na luta contra a Alemanha nazista, mas também desafiaram as normas de gênero tradicionais no campo da espionagem. Seu legado inspira muitos, provando que coragem e habilidade não dependem de gênero. Quem poderia imaginar que uma espiã poderia mudar nossa percepção dos papéis femininos na história? Vamos revelar a verdade sobre os leões. Você sabia que os leões selvagens são divididos em 2 subespécies principais? O leão africano, cientificamente chamado de Panthera leo-leo, vive em vastas áreas da África, ao sul do Saara. Esse majestoso animal se adapta bem a diferentes ambientes, como savanas e planícies, mostrando sua impressionante estrutura social ao viver em bandos. Por outro lado, o leão asiático, conhecido como Panthera leo-persica, é encontrado em uma área muito menor ao redor do Parque Nacional de Gir, no oeste da Índia. Apesar de suas ligações genéticas próximas, esses leões enfrentam desafios diferentes devido aos seus habitats. O leão asiático está à beira da extinção, com apenas algumas centenas de indivíduos restantes, enquanto a população de leões africanos, embora em declínio, é maior. Compreender essas diferenças nos ajuda a valorizar as características únicas e as necessidades de conservação de cada subespécie. Qual leão você acha mais fascinante? Prepare-se para se surpreender com a incrível jornada de Mario. Esse personagem querido apareceu pela primeira vez em nossos corações no jogo de arcade de 1981, Donkey Kong, onde era conhecido como Jumpman. Sua missão? Salvar Pauline, a garota em perigo, das garras do gigante macaco Donkey Kong. O nome Mario foi mudado em homenagem a Mario Segale,
um locatário americano do depósito da Nintendo. Essa mudança aparentemente pequena deu início a uma carreira lendária. Com o tempo, Mario se transformou de um simples carpinteiro em um encanador heróico, participando de várias aventuras emocionantes. Ele já correu em karts, praticou esportes e até viajou por galáxias. Ele não é apenas um símbolo da indústria dos jogos, mas também um ícone cultural reconhecido em todo o mundo. Embora seja um personagem de videogame, Mario continua a inspirar alegria e criatividade entre fãs de todas as idades. Quais novas aventuras o aguardam no futuro? Pronto para um milagre com remédios caseiros? Acontece que uma simples mistura de vinagre e mel pode fazer maravilhas para a garganta inflamada. Quando você mistura 1/4 de xícara de vinagre de maçã com 1/4 de xícara de mel, cria uma poderosa poção que não só ajuda a aliviar a irritação, mas também possui propriedades antibacterianas naturais. O vinagre de maçã é rico em ácido acético, conhecido por combater bactérias nocivas e ajudar a manter sua garganta livre de infecções. Enquanto isso, o mel é mais do que apenas um adoçante. Ele tem sido usado há séculos como um curador natural, devido às suas qualidades suavizantes e antimicrobianas. Quando combinados, esses dois ingredientes podem ajudar a desobstruir o muco, reduzir a inflamação e tornar a deglutição um pouco mais confortável. Basta tomar essa mistura pura ou misturá-la com água morna para uma bebida reconfortante. Na próxima vez que você sentir a garganta arranhando, considere usar esse remédio caseiro antes de recorrer a opções de farmácia. É uma maneira deliciosa e natural de cuidar da sua garganta. Isso pode te surpreender. Norte-coreanos não têm opções de emprego. No mundo secreto da Coreia do Norte, o conceito de liberdade profissional praticamente não existe. O governo controla todos os aspectos do emprego, designando trabalhos com base em suas estratégias econômicas, e não nos desejos ou habilidades individuais. Imagine um artista talentoso sendo enviado para trabalhar em uma fábrica, ou um médico qualificado relegado a trabalhos manuais. Esse sistema coercitivo deixa os cidadãos com controle mínimo sobre suas vidas profissionais. Além disso, as recompensas financeiras pelo trabalho duro são desanimadoras. Um médico que desempenha um papel crucial na saúde da comunidade pode ganhar apenas de $3 a $5 por mês, enquanto trabalhadores podem receber ainda menos, às vezes apenas de $1 a $2. Como alguém pode sustentar uma família com salários tão baixos? As limitações extremas nas opções de emprego e as condições econômicas sombrias impactam significativamente a vida diária dos norte-coreanos. Para nós que vivemos em economias mais liberais, é essencial reconhecer os privilégios que muitas vezes ignoramos, como a liberdade de seguir carreiras pelas quais somos apaixonados e a oportunidade de uma compensação justa. O que você faria se vivesse em um sistema com tais restrições? Você sabia que na Indonésia existem mais de 17.000 ilhas? Este país incrível, famoso por seu vasto arquipélago, é o primeiro do mundo em número de ilhas. Cada ilha oferece uma cultura, uma língua e uma beleza natural únicas. E viajar pela Indonésia é como mergulhar em um mundo de diversidade infinita. As ilhas variam de destinos famosos, como Bali e Java, que atraem milhões de turistas a cada ano, até ilhas menores e menos exploradas, que permanecem intocadas e tranquilas. Cada ilha possui seus próprios ecossistemas, vida selvagem e tradições, contribuindo para a rica biodiversidade e herança cultural da Indonésia. Algumas ilhas são conhecidas por suas praias deslumbrantes e vida marinha vibrante, enquanto outras são caracterizadas por densas florestas tropicais e antigas montanhas vulcânicas. Essa diversidade faz da Indonésia um paraíso para aventureiros, amantes da natureza e entusiastas culturais. Então, da próxima vez que você pensar em um destino de viagem, considere a Indonésia, onde as ilhas continuam a surgir e aventuras esperam a cada passo. Beyoncé quebra recordes no Grammy em 2021. Um feito impressionante. Beyoncé entrou para a história como a artista feminina com mais prêmios Grammy, um total de 32 vitórias. Este momento histórico aconteceu na 66ª cerimônia do Grammy, realizada em 14 de março de 2021. Com essa conquista, ela superou o recorde anterior de 27 prêmios, estabelecido pela talentosa Alison Krauss. O caminho de Beyoncé até esse feito extraordinário demonstra seu talento, determinação e trabalho duro na indústria musical. Misturando diversos gêneros, do R&B ao hip-hop, ela encanta o público com sua poderosa voz e performances dinâmicas.
Essa artista inovadora redefiniu o que significa ter sucesso na música, inspirando muitos outros ao longo do caminho. Essa vitória recorde não apenas solidifica seu status como ícone musical, mas também destaca a importância do empoderamento feminino na indústria, o que essa força imparável da música nos reserva a seguir. Por que o oceano brilha nas Maldivas? Na costa de Vádio, uma incrível maravilha natural chamada bioluminescência transforma a praia em um espetáculo mágico. Ao anoitecer, as ondas brilham com uma luz azul intensa, encantando todos que têm a sorte de ver. Esse brilho deslumbrante não é uma ilusão. É causado por pequenos organismos marinhos chamados dinoflagelados. Esses plânctons emitem luz quando são perturbados, criando o brilho encantador quando as ondas quebram ou os passos mexem em seu lar aquático. Muitas pessoas comparam esse fenômeno etéreo ao céu noturno salpicado de estrelas, dando um charme sobrenatural à praia. Curiosamente, os cientistas acreditam que essa bioluminescência funciona como um mecanismo de defesa, ajudando os dinoflagelados a confundir predadores o suficiente para escapar. Essa interação entre beleza e sobrevivência destaca as conexões extraordinárias nos ecossistemas marinhos. Portanto, se você estiver nas Maldivas, não perca a chance de caminhar pela praia de Vádio, onde as ondas do oceano brilham como joias cósmicas e revelam os segredos da natureza. Veja algo incrível sobre lamber o cotovelo. Parece um desafio bobo, mas há uma explicação científica para o motivo pelo qual a maioria de nós não consegue fazer isso. A amplitude de movimento do braço humano é limitada pela sua anatomia, que é composta por ossos, músculos e articulações projetados para realizar várias tarefas, mas não essa. Para conseguir a impressionante façanha de lamber o cotovelo, seria necessário ter uma flexibilidade extraordinária e uma língua que alcance muito mais longe do que o normal, características que poucos possuem. Embora um pequeno número de pessoas com articulações hipermóveis possa ter sucesso, para a maioria de nós, a tentativa geralmente resulta em risadas e um pouco de dor no pescoço. Essa limitação divertida serve como uma ilustração interessante da anatomia humana e da mobilidade das articulações. Então, da próxima vez que você se reunir com amigos, por que não propor esse desafio? Com certeza vai gerar risadas e despertar a curiosidade sobre como nossos corpos funcionam. Você não só vai se divertir, mas também terá um assunto único para conversar, que destaca nossa experiência humana compartilhada. Quais outras verdades surpreendentes sobre nossos corpos podem despertar seu interesse? Você sabia que existem 35 Springfields na América? A famosa cidade do querido desenho animado, Os Simpsons, tem uma localização misteriosa que desperta a curiosidade dos fãs. O criador do show, Matt Groening, disse que seu Springfield é uma mistura de diferentes lugares, mas é engraçado pensar em quantas cidades reais têm o mesmo nome. De Springfield, em Illinois, a Springfield, em Massachusetts. Cada lugar tem sua história, cultura e estilo únicos. Na verdade, Springfield, em Illinois, é frequentemente considerada a mais famosa por sua conexão com o presidente Abraham Lincoln. Com um nome tão popular, Springfield de Os Simpsons representa uma típica cidade americana, com personagens excêntricos e situações reconhecíveis. Então, qual Springfield, na sua opinião, melhor captura a essência desse clássico da animação? Você já se perguntou por que conseguimos sentir o cheiro da água? Os seres humanos têm uma incrível habilidade de reconhecer o cheiro da água, especialmente de uma substância chamada geosmina, mesmo em concentrações muito baixas, apenas 5 partes por trilhão. Essa sensibilidade é até mais forte do que a famosa capacidade dos tubarões de sentir sangue na água. Mas por que desenvolvemos um olfato tão aguçado? Provavelmente isso aconteceu para ajudar nossos ancestrais a encontrar água doce, que é vital para a sobrevivência. Na natureza, estar perto de fontes de água aumenta as chances de vida, pois a água é necessária não só para beber, mas também para cultivar alimentos e sustentar outras espécies. Assim, nossos narizes se tornaram instrumentos altamente sensíveis para localizar esse recurso importante. Imagine que você está caminhando pela floresta e sente o cheiro de água fresca e terrosa a muitos quilômetros de distância. Essa incrível habilidade destaca como a evolução molda nossos sentidos para atender às necessidades básicas. Que conexão fascinante com o nosso ambiente! Fato incrível sobre o Hayford. O Hayford é uma unidade de tempo extremamente pequena, equivalente a 1/100º de segundo.
Para entender isso, imagine que, nesse curto intervalo, a luz percorre 1 centímetro. É muito rápido, considerando que a luz viaja a uma velocidade impressionante de cerca de 299.792 km por segundo. Essa medida surpreendente mostra quão rápido a luz se move, ajudando os cientistas a compreender tudo, desde telecomunicações até os enormes mecanismos do universo. Quando pensamos em tempo, muitas vezes o imaginamos em longos períodos, mas o Halford revela a incrível velocidade com que nosso universo opera em nível microscópico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a velocidade da luz, lembre-se de que até mesmo unidades tão pequenas como o Halford desempenham um papel importante na nossa compreensão do tempo e do espaço. Você consegue acreditar quão rápido isso é? Você já abriu um cracker de Natal? Esses divertidos itens festivos trazem alegria às mesas britânicas durante a temporada de festas. Os crackers de Natal foram inventados em 1847 por Tom Smith, um confeiteiro de Londres. A ideia desses crackers é simples, mas divertida. Quando duas pessoas puxam as extremidades, um estalo alegre acontece, adicionando diversão a qualquer celebração. Dentro você frequentemente encontra pequenos brinquedos, piadas engraçadas ou coroas de papel colorido, que são ótimos para iniciar conversas. Famílias e amigos se reúnem para aproveitar as surpresas, muitas vezes rindo e compartilhando piadas. Embora inicialmente fossem apenas um doce, a invenção de Smith rapidamente se transformou nessa amada tradição festiva. Todo ano, milhões de crackers são abertos, trazendo risos e alegria aos jantares de Natal. Então, não importa se você está usando uma coroa ou rindo das piadas, os crackers de Natal trazem alegria e criam memórias inesquecíveis, tornando-se uma parte encantadora deste tempo festivo. Você já se juntou a essa divertida tradição? Porque é importante onde você morre. Na Grã-Bretanha, existe uma lei bastante incomum que proíbe morrer no parlamento. Essa regra estranha não tem a ver com alguma magia do edifício, mas sim com as consequências legais que surgiriam se alguém morresse lá. Imagine o caos que seria ter que declarar oficialmente alguém morto em uma instituição tão importante. O problema é que, em caso de morte, uma série de processos burocráticos começaria, o que poderia atrapalhar o trabalho essencial que acontece no parlamento. Do ponto de vista legal, o governo teria que lidar com investigações e possivelmente apurar as circunstâncias, o que não é nada conveniente para a administração do país. Essa lei destaca as estranhas interseções entre a vida e a lei, mostrando que até a morte tem suas regras, especialmente em lugares prestigiados. Descubra as vastidões dos Estados Unidos. Com uma impressionante área de 9,15 milhões de quilômetros quadrados, os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, Canadá e China. Imagine uma viagem do deserto ensolarado do Arizona às tundras geladas do Alasca, tudo isso em um só país. Essa incrível diversidade abrange não apenas o clima, mas também uma variedade surpreendente de ecossistemas. Desde florestas verdes até vastas pradarias, cada região tem seu caráter único. E o mais interessante é que este extenso país cobre 6 fusos horários, o que significa que quando já é noite em Nova York, ainda é manhã no Hawaii. Essa diversidade impacta não apenas o clima e a vida selvagem, mas também a cultura e o estilo de vida das pessoas que habitam essas diferentes paisagens. Não é incrível tudo o que os Estados Unidos têm a oferecer? Curioso sobre petecas? Aqui está um segredo surpreendente. As petecas de badminton não são apenas penas comuns coladas. Elas passam por testes rigorosos em túneis de vento para garantir que voem perfeitamente durante uma partida. Imagine um foguete de penas cortando o ar. As penas precisam estar perfeitamente alinhadas para que a peteca viaje de forma suave e previsível. Os túneis de vento permitem que especialistas recriem diferentes condições, simulando como essas petecas se comportam em vários ambientes e a diferentes velocidades. Quando você vê jogadores enviando a peteca pelo ar com habilidade, não é por acaso. Precisão é fundamental. Qualquer desalinhamento pode mudar drasticamente sua trajetória, dando a um jogador uma vantagem injusta. Ao testá-las, os fabricantes ajustam o design para que os jogadores possam se concentrar em seu jogo, em vez de se preocupar com o comportamento da peteca.
Esse nível de atenção aos detalhes destaca a fascinante mistura de ciência e esporte, garantindo que cada golpe seja tão emocionante quanto possível. Quem diria que a humilde peteca tinha uma história científica tão interessante? Prepare-se para se surpreender com a beleza dos lagos finlandeses. Você sabia que na Finlândia existem mais de 188 mil lagos? Esse número impressionante faz do país o que mais tem lagos na Europa. Esses lagos cobrem cerca de 10% do território finlandês, criando uma paisagem mágica que é importante para o meio ambiente. Eles são o lar de animais únicos, sustentando diversas espécies, de peixes a aves. Mas além da importância ecológica, os lagos finlandeses são um verdadeiro paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Turistas se reúnem em suas águas brilhantes para aproveitar a pesca, nadar e passear de barco, enquanto desfrutam de vistas deslumbrantes. Não importa se você busca aventura ou simplesmente ama a natureza, os lagos finlandeses oferecem experiências inesquecíveis. Então, o que você está esperando? Mergulhe nas maravilhas da Finlândia e explore seu paraíso de lagos. Você sabia que os polvos têm 3 corações? Esse ser incrível realmente se destaca no mundo animal por sua biologia única. Enquanto a maioria dos animais tem apenas um coração, o polvo tem 3. 2 corações bombeiam sangue para as brânquias, onde ele é oxigenado, e o terceiro envia o sangue rico em oxigênio por todo o corpo. Mas isso não é tudo. O sangue deles é azul e não vermelho, graças a uma molécula à base de cobre chamada hemocianina. Essa adaptação especial permite que eles sobrevivam em condições frias e com baixo teor de oxigênio nas profundezas do mar. Quando o polvo nada, o coração que atende o corpo para de bater. Por isso, esses animais inteligentes preferem rastejar em vez de nadar. Então, da próxima vez que você pensar nas maravilhas do oceano, lembre-se desse incrível ser com vários corações e sangue azul vibrante. Que incrível, não é? Uma história incrível. O primeiro teste nuclear subaquático da América. Em 1947, os Estados Unidos chocaram o mundo ao realizar seu primeiro teste nuclear subaquático na Operação Crossroads. O local escolhido foi o atol de Bikini, nas remotas Ilhas Marshall. Esse ousado experimento tinha como objetivo estudar os efeitos das explosões atômicas em navios militares. A operação envolveu a detonação de 2 bombas atômicas, resultando em impressionantes explosões subaquáticas e ondas destrutivas que afundaram vários navios antigos. Cientistas, militares e o público aguardavam ansiosos para descobrir como as explosões nucleares afetariam as frotas em combate. Os resultados foram surpreendentes, mostrando não apenas o poder destrutivo das armas nucleares, mas também levantando sérias questões sobre a segurança ambiental e os riscos à saúde das futuras gerações. Embora tenha sido uma iniciativa científica notável, os testes tiveram consequências de longo prazo, afetando tanto o ecossistema local quanto a vida dos habitantes das Ilhas Marshall. A Operação Crossroads se tornou um marco na história militar, refletindo a intensa busca por poder nuclear e as questões de segurança que permanecem relevantes até hoje. Descubra o que realmente motiva a dedicação de Elon Musk. Durante um período difícil, conhecido como o inferno da produção, Elon Musk ficou famoso por dormir no chão da fábrica da Tesla. Esse momento desafiador foi marcado por pressão e altas expectativas, enquanto a empresa tentava aumentar a produção do carro elétrico Model 3. A decisão de Musk de passar as noites na fábrica refletia seu forte compromisso em transformar sua ideia em realidade. Alguns admiravam essa dedicação, vendo-a como um sinal de sua ética de trabalho e paixão por inovações. No entanto, outros o criticavam, afirmando que isso parecia mais um sinal de má gestão e um ambiente de trabalho inadequado. A escolha de Musk gerou discussões sobre a cultura de trabalho nas indústrias de tecnologia, e se sacrificar o conforto pessoal pode levar a um maior sucesso. Então, foi essa dedicação um passo brilhante ou um jogo arriscado? O Everest é uma incrível conquista da engenharia e o maior porta-container do mundo. Com quase 400 metros de comprimento, ele pode transportar até 24 mil contêineres ao mesmo tempo. Imagine a quantidade de carga. É o suficiente para encher uma cidade pequena. Mas não é só o tamanho que importa. O Everest também abre caminho para uma navegação mais ecológica. Ele é equipado com tecnologias modernas que reduzem o consumo de combustível e as emissões, tornando-o mais amigável ao meio ambiente em comparação com os navios antigos.
Essa mudança é extremamente importante, já que a indústria de navegação busca diminuir seu impacto no nosso planeta. Com cascos mais largos e motores inovadores, o Everest estabelece novos padrões no transporte marítimo. Em um mundo onde a sustentabilidade se torna cada vez mais importante, que outras inovações podemos esperar desses gigantes do mar? A Índia realmente lidera o vegetarianismo? Na verdade, a Índia tem a maior porcentagem de vegetarianos do mundo, com 29,5%. Isso significa que quase 1 em cada 3 indianos opta por uma dieta à base de plantas, influenciada por uma rica história cultural e religiosa que apoia o vegetarianismo. Muitos hindus, por exemplo, veem a abstinência de carne como uma forma de honrar a ahimsa, ou não violência, enquanto outros podem seguir práticas dietéticas semelhantes por motivos de saúde. Em contraste, a Rússia tem a menor porcentagem de vegetarianos do mundo, destacando as diferentes tradições culinárias e preferências culturais. Na Rússia, a carne frequentemente ocupa um lugar central nos pratos tradicionais, e o vegetarianismo não se tornou tão popular. O panorama global do vegetarianismo oferece ideias fascinantes sobre como as escolhas alimentares refletem crenças pessoais, valores culturais e normas sociais. Com mais pessoas ao redor do mundo considerando dietas vegetarianas por razões de saúde, meio ambiente e ética, como essas tendências podem se desenvolver em diferentes países? Prepare-se para conhecer o camundongo mais rápido do mundo. Este pequeno hamster do deserto é uma criatura incrível, detentora do recorde de saltos mais rápidos entre todos os roedores. Imagine esse pequeno ser, conhecido por sua agilidade, que pode saltar até impressionantes 3 metros de uma só vez. Isso é aproximadamente o comprimento de um carro pequeno. Esses animais rápidos se adaptam bem a condições secas, onde o movimento eficiente os ajuda a escapar de predadores e a se locomover por áreas arenosas. Suas poderosas patas traseiras permitem que eles decolam com uma força surpreendente, tornando-os não apenas rápidos, mas também incrivelmente habilidosos em evitar ameaças. Você pode pensar que algo tão pequeno e leve não consegue saltar tão alto, mas o hamster do deserto desafia essas expectativas. Assistir a um desses hamsters em ação é um espetáculo que vale a pena ver quando eles sobem no ar, mostrando sua habilidade atlética natural. Então, da próxima vez que você pensar em camundongos, lembre-se de que nem todos eles andam devagar pela sua casa. Alguns são verdadeiros campeões de salto. Você sabia que os ônibus escolares são amarelos? Essa cor vibrante não é por acaso. Há uma razão importante. O amarelo é uma das cores mais visíveis, o que ajuda todos a perceberem os ônibus escolares mais facilmente, especialmente aqueles com problemas de visão ou em dias de mau tempo. Imagine uma manhã nublada quando a visibilidade é baixa. O ônibus amarelo se destaca no céu cinza, como um girassol em um campo. Pesquisas mostram que cores como o amarelo atraem rapidamente a atenção, o que é crucial para a segurança das crianças ao embarcar e desembarcar. Na verdade, alguns especialistas afirmam que o amarelo é a cor que mais rapidamente chama a atenção ao amanhecer ou ao entardecer, quando a luz natural é fraca. Essa escolha de cor é importante não apenas esteticamente, ela está relacionada à segurança. Ao escolher o amarelo, os distritos escolares priorizam a saúde e o bem-estar das crianças que vão e voltam da escola. Então, da próxima vez que você ver um ônibus escolar passando, pense na ciência por trás dessa cor alegre. Quais outros objetos do dia a dia dependem das cores para garantir a segurança? O que realmente enlouquece os soldados? As condições insuportáveis nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial criaram um ambiente aterrador para os homens lutando na linha de frente. Imagine uma fossa estreita e suja, cheia do cheiro de corpos mortos, dejetos humanos e comida podre. Essa mistura horrível tornava o ar quase irrespirável, levando os soldados ao limite. Para lidar com esses odores sufocantes, muitos soldados colocavam tabaco ou hortelã no nariz, na esperança de abafar o cheiro. Esse pequeno ato se tornou uma visão comum entre as tropas, ilustrando sua luta desesperada pela sobrevivência em condições tão terríveis. As condições inaceitáveis afetavam não apenas a saúde mental dos soldados, mas também sua saúde física, já que doenças se espalhavam rapidamente. As trincheiras não eram apenas um campo de batalha, mas um lugar de sofrimentos inimagináveis e resistência. Como a humanidade conseguiu suportar uma realidade tão cruel? Acredite ou não, seus ossos mudam sua voz.
Quando ouvimos nossa própria voz, ela muitas vezes soa diferente do que quando é ouvida por outras pessoas. Esse efeito curioso está principalmente relacionado à forma como os ossos da nossa cabeça transmitem as ondas sonoras. Normalmente, quando falamos, as vibrações viajam pelo ar até nossos ouvidos. No entanto, algumas ondas sonoras também vibram pelos ossos do crânio, criando uma versão mais rica e de baixa frequência da nossa voz, que não ouvimos ao escutar uma gravação. Essa diferença pode fazer com que muitas pessoas não gostem de sua própria voz. Curiosamente, embora possamos ouvir nossa voz como mais profunda e cheia, as gravações capturam apenas o som transmitido pelo ar, que pode soar agudo e desagradável. Então, da próxima vez que você não gostar da sua voz, lembre-se de que são apenas seus ossos brincando com você. Elefantes estão mudando rapidamente em Moçambique. Estudos recentes mostram que esses majestosos animais estão evoluindo devido à intensa pressão dos caçadores. A porcentagem de fêmeas sem presas aumentou de 3% para impressionantes 51%. Essa mudança não é apenas uma estatística, pode impactar muito seu comportamento e os ecossistemas que eles ajudam a formar. Elefantes sem presas podem alterar seus hábitos alimentares e estruturas sociais, afetando como interagem com o ambiente. Por exemplo, sem presas, esses elefantes podem depender mais de sua força de outras maneiras, como usando suas trombas para encontrar água ou comida. Sua capacidade de criar e manter habitats, como derrubar árvores para abrir espaços, também pode mudar. À medida que mais elefantes perdem suas presas, podemos ver uma reação em cadeia no ecossistema. Você consegue imaginar um futuro onde os elefantes prosperam sem presas? Vamos revelar a verdade sobre as cabeças de peixe do Alasca. Este prato tradicional é especialmente apreciado pelo povo Salmon, que ao longo dos anos fez várias adaptações. As cabeças de peixe, geralmente de salmão, são cozidas e frequentemente temperadas para criar um prato nutritivo. Originalmente, essas cabeças eram uma fonte simples de alimento, mas com a mudança nas preferências alimentares e o aumento da consciência sobre saúde, as formas de preparo também mudaram. Hoje, muitas pessoas apreciam as cabeças de peixe pelo seu sabor intenso e benefícios à saúde. Elas são ricas em ácidos graxos ômega 3, que são bons para o coração, e representam uma combinação de cultura e nutrição. Ao valorizar seu legado e cuidar da saúde ao mesmo tempo, o povo Salmon demonstra como as tradições culinárias podem evoluir sem perder sua essência. Você já experimentou um prato que tem um profundo significado cultural? Você sabia que batons podem conter escamas de peixe? Sim, é verdade. Muitas marcas populares de batom usam um ingrediente brilhante chamado pigmento perolado, que muitas vezes é feito de escamas de peixe. Esse ingrediente dá ao seu batom favorito um brilho atraente. O processo envolve a extração da camada brilhante de peixes, especialmente de espécies como arenque e pescada, e depois a sua transformação para uso cosmético. Pode parecer surpreendente, mas esse efeito brilhante pode deixar os lábios mais volumosos e vibrantes. No entanto, existem muitas alternativas veganas e sem crueldade que utilizam ingredientes sintéticos ou vegetais para criar um brilho semelhante sem produtos de origem animal. Então, da próxima vez que você aplicar batom, vale a pena conferir os ingredientes. Por que Machu Picchu encanta tantos visitantes? Este incrível local, construído pelos Incas no século XV, se ergue alto nos Andes do Peru, fascinando todos que o veem. Uma de suas características mais impressionantes são as paredes de pedras secas, construídas sem argamassa. As pedras são tão bem ajustadas que nem um cartão de crédito passa entre elas. Essa habilidade incrível resistiu ao teste do tempo, ajudando as construções a suportar terremotos e condições climáticas severas. Os Incas consideravam Machu Picchu um lugar sagrado, conectando-os com os deuses através das vistas deslumbrantes e da arquitetura única. Hoje é não apenas uma maravilha da engenharia, é também um patrimônio mundial da Unesco e um símbolo da antiga cultura peruana. Viajantes de todo o mundo percorrem o caminho Inca para chegar a este lugar impressionante, tornando-o uma visita obrigatória. O que continua a atrair pessoas a esta antiga maravilha. O que realmente torna as compras online convenientes? Em 1999, a Amazon patenteou o sistema de compra em um clique, que foi uma verdadeira revolução. Isso permitiu que as pessoas comprassem produtos instantaneamente, sem precisar inserir novamente os dados de pagamento.
Essa inovação não apenas simplificou o processo de compra, mas também estabeleceu novos padrões para as compras online. Agora, com um único clique, os clientes podiam finalizar suas compras em segundos, tornando o processo ainda mais fácil. Essa patente deu à Amazon uma vantagem significativa sobre os concorrentes, e sua influência se espalhou muito além da empresa. Até mesmo o gigante tecnológico Apple reconheceu sua importância e licenciou essa tecnologia para o iTunes, a fim de melhorar a experiência de seus usuários. Graças à abordagem inovadora da Amazon, a conveniência digital e a rapidez se tornaram características essenciais das compras online modernas. Então, da próxima vez que você clicar no botão de compra, pense em como essa simples ação mudou a nossa forma de fazer compras hoje. E isso pode te surpreender. Um homem danificou a torre do relógio. Em 2008, na Itália, um homem tomou uma atitude radical para expressar seu descontentamento com o fluxo constante do tempo. Sentindo-se sobrecarregado pelas exigências da vida cotidiana, ele subiu ao topo da torre do relógio em uma pequena cidade e a danificou. Seu ato não foi apenas um momento de rebeldia, simbolizava uma luta mais profunda que muitos enfrentam na modernidade. O tempo, muitas vezes, visto como uma força orientadora, às vezes se torna um fardo pesado, nos fazendo apressar e cumprir prazos. A ação desse homem gerou discussões sobre nossa relação com o tempo e como ele molda nossas vidas. Em vez de apenas respeitar símbolos tradicionais, como os relógios, ele desafiou essa ideia, levantando questões sobre como priorizamos o tempo e o que significa estar sob seu domínio. Talvez sua rebelião inspire outros a repensar suas visões sobre o tempo? Você sabia que o Fat Albert foi um herói da infância? Na década de 1970, Fat Albert, conhecido como o Besouro Marrom no desenho animado, o show do Fat Albert, se tornou um personagem importante para muitas crianças. Criado pelo comediante Bill Cosby, esse herói amigável e colorido não apenas divertia as crianças, mas também transmitia lições valiosas sobre amizade, coragem e resiliência. Fat Albert e sua turma da Turma do Lixão enfrentavam diversas dificuldades que eram próximas dos jovens espectadores, mostrando a importância de superar obstáculos e da união. Suas aventuras frequentemente abordavam problemas reais, tornando-o relacionável e inspirador. Muitas crianças viam Fat Albert como um símbolo de força, ensinando que é normal ser diferente e aceitar suas qualidades únicas. A música contagiante do show e os personagens memoráveis deixaram uma marca indelével, fazendo com que Fat Albert continue sendo uma figura nostálgica para aqueles que cresceram assistindo. Você consegue lembrar de outros personagens da sua infância que ensinaram lições importantes? Gerald Ford entrou para a história como a única pessoa a ocupar os cargos de vice-presidente e presidente dos XCRA-ITWO, sem ter sido eleito para nenhum deles. Depois de ser vice-presidente de Nixon, Ford assumiu a presidência em 1974, quando Nixon renunciou em meio ao escândalo Watergate. Esse momento foi extremamente importante, pois ele se tornou líder em um período difícil da história americana. No entanto, seu governo enfrentou desafios. Ford teve uma forte oposição e foi derrotado por Jimmy Carter nas eleições de 1976, tornando esse capítulo único na política dos Yukimura. A trajetória de Ford nos lembra como eventos inesperados podem impactar o legado de uma pessoa na política, levantando questões sobre a natureza da liderança em tempos turbulentos. Um indivíduo pode alcançar a grandeza em meio a contradições. Você pode se surpreender. Lutadores de sumô têm uma expectativa de vida menor do que a média da população. Apesar de sua força e habilidade impressionantes, a expectativa de vida deles é inferior à de pessoas comuns. Essa estatística surpreendente está principalmente relacionada ao seu peso extremo e ao alto consumo de calorias, que muitas vezes chega a cerca de 8.000 calorias por dia. Esse enorme consumo, combinado com treinos intensos, 2 sessões diárias de lutas exaustivas, os coloca em risco de vários problemas de saúde, como diabetes, doenças cardíacas, problemas nas articulações e até questões relacionadas ao álcool. Curiosamente, muitos lutadores precisam usar máscaras de oxigênio enquanto dormem para que seus corpos possam se recuperar. É um estilo de vida difícil, que sacrifica a saúde a longo prazo, em nome das tradições e dos resultados. Então, da próxima vez que você assistir a uma luta de sumô, lembre-se das consequências ocultas para esses poderosos atletas. Descubra o que realmente influencia o design de Washington.
A influência de George Washington é sentida por toda a cidade, mesmo ele nunca tendo vivido lá. Quando o país escolheu a capital, Washington imaginou um lugar que refletisse democracia e união. Ele trabalhou em estreita colaboração com arquitetos como Pierre L'Enfant, que transformou as ideias de Washington em um grande plano com amplas avenidas e parques impressionantes. O plano incluía edifícios icônicos, como a Casa Branca e o Capitólio, que simbolizam a força e as oportunidades da nova nação. Ao caminhar pelas ruas hoje, você pode sentir o legado de Washington na harmonia e beleza do planejamento urbano. Sua visão se tornou a base do que a capital deve representar: liberdade, esperança e espaço para as pessoas. Não é incrível como os sonhos de uma única pessoa moldaram uma cidade inteira? Incrível, mas é verdade. Garrafas de vidro são antigas. Elas surgiram por volta de 1500 a.C. e foram feitas à mão para armazenar perfumes e remédios nas civilizações antigas. Ao longo dos séculos, as garrafas de vidro evoluíram, refletindo as culturas que as produziram. Hoje, as garrafas de vidro modernas são parte essencial da nossa vida, guardando bebidas e molhos. Uma das características mais interessantes do vidro é que ele é totalmente reciclável. Isso significa que podemos transformar garrafas de vidro, usadas em novas repetidamente, sem perder a qualidade. No entanto, há um detalhe: se uma garrafa de vidro for parar no lixo, pode levar até 1 milhão de anos para se decompor. Então, da próxima vez que você beber de uma garrafa de vidro, lembre-se de sua longa história e da importância da reciclagem. Não é fascinante? Você sabia que a genética influencia a perda de colágeno com a idade? Embora todos nós percebamos mudanças na pele ao longo do tempo, a genética tem um papel importante na velocidade dessas mudanças. O colágeno e a elastina são proteínas essenciais que mantêm a firmeza e a elasticidade da nossa pele, dando-lhe uma aparência jovem. Infelizmente, com o passar dos anos, a produção dessas proteínas diminui naturalmente. No entanto, em pessoas com características genéticas específicas, esse processo pode ocorrer mais rapidamente. Estudos mostram que certos genes podem controlar a velocidade do envelhecimento da pele, afetando a quantidade de colágeno e elastina que produzimos. Portanto, se você olhar no espelho e se perguntar por que seu amigo parece mais jovem, talvez a genética dele tenha um grande papel nisso. Compreender esses fatores genéticos nos ajuda a valorizar melhor nossa pele e pode levar a opções personalizadas de cuidados no futuro. Afinal, não é incrível como nosso DNA molda não apenas quem somos, mas também como envelhecemos? Vamos revelar a verdade sobre as punições dos piratas. Muitas pessoas imaginam piratas forçando suas vítimas a andar pela prancha em filmes clássicos, mas essa cena dramática é mais ficção do que realidade. Na verdade, os piratas raramente usavam a prancha como método de punição. Em vez disso, eles tinham métodos muito mais cruéis. E um dos mais comuns era deixar a pessoa em uma ilha deserta. Isso significava que a pessoa ficava sem comida e água, o que garantia um destino sombrio. Os piratas acreditavam que esse método era mais eficaz para evitar desobediência e rebeliões em seus navios. A ameaça de ser abandonado em uma ilha fazia com que os membros da tripulação obedecessem, e muitos marinheiros prefeririam arriscar-se em mares perigosos do que enfrentar o abandono. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de pirata, lembre-se de que esses bandidos tinham um lado muito mais sombrio do que Hollywood mostra. Acredite ou não, os bonobos podem ser a chave para a paz. Esses incríveis macacos vivem em uma sociedade que prospera através da cooperação e não do conflito. Os bonobos, conhecidos por seu caráter pacífico, resolvem a maioria das disputas por meio de laços sociais, compartilhamento e cuidado mútuo. Nesse mundo, as fêmeas desempenham um papel fundamental. Elas lideram os grupos sociais e mantêm a harmonia entre os membros. Diferente de muitos outros animais, os bonobos usam toques, carícias e refeições compartilhadas para fortalecer relacionamentos e aliviar tensões. Essa abordagem única ajuda a prevenir a agressão, tornando suas comunidades estáveis e solidárias. Os pesquisadores se interessam pelos bonobos porque seu comportamento desafia nossa compreensão das sociedades de primatas e da resolução de conflitos. Estudando os bonobos, podemos aprender lições valiosas sobre empatia e cooperação que podem ser úteis para as sociedades humanas. Então, será que observar esses inteligentes macacos pode nos ajudar a resolver problemas sociais no nosso mundo hoje? É difícil de acreditar, mas existem protocolos de segurança para animais. O manejo de animais mortos é um assunto sério,
Regras especiais de segurança protegem a saúde pública. Quando um animal morre, seja em uma fazenda, na natureza ou em uma clínica veterinária, isso pode representar um risco à saúde se não forem tomadas as devidas precauções. Esses protocolos incluem notificar imediatamente as autoridades locais e seguir métodos rigorosos de descarte para evitar contaminação. Por exemplo, o enterramento deve ser profundo o suficiente para evitar que o corpo seja exposto, e a incineração deve ser realizada apenas em locais autorizados. Além disso, usar equipamentos de proteção individual ajuda a evitar o contato com bactérias nocivas ou doenças que podem permanecer mesmo após a morte do animal. A conscientização e o cumprimento dessas regras de segurança são essenciais para todos que possam lidar com animais mortos, ajudando a proteger não apenas as pessoas, mas também o meio ambiente e outros animais selvagens. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o manejo de animais, lembre-se da importância dessas medidas de segurança. Você consegue imaginar que seu telefone sente seu toque? A tecnologia do sensor capacitivo, que está por trás das telas sensíveis ao toque dos smartphones, permite que os dispositivos reconheçam vários toques ao mesmo tempo. Essa tecnologia incrível imita a reação da nossa pele a campos elétricos. Quando você desliza o dedo, aperta ou toca na tela, ela reage como se soubesse exatamente o que você quer. Curiosamente, essa tecnologia não foi inicialmente projetada para dispositivos portáteis. Ela foi desenvolvida para equipamentos científicos. Com o tempo, ela evoluiu e encontrou seu lugar em gadgets do dia a dia, mudando a nossa forma de interagir com a tecnologia. Agora, smartphones, tablets e até alguns notebooks dependem dessa inovação inteligente, provando que o que começa em laboratórios pode chegar às nossas mãos. Graças ao sensor capacitivo, nossa vida se tornou mais simples, conectada e muito mais interessante. Então, da próxima vez que você rolar pelas redes sociais ou jogar um jogo, lembre-se da ciência que torna a sua experiência tão fluida. Você consegue lamber seu nariz? Descubra o sinal de Gorlin. Acredite ou não, apenas cerca de 5% das pessoas conseguem fazer esse truque incomum. O sinal de Gorlin é uma habilidade frequentemente associada à hipermobilidade ou a uma língua incomumente longa. Surpreendentemente, essas características podem ser resultado de fatores genéticos ou doenças do tecido conjuntivo, como a síndrome de Ehlers-Danlos. Embora possa parecer um truque divertido em uma festa, o sinal de Gorlin destaca a incrível diversidade da anatomia humana. Pesquisadores estão fascinados por essas habilidades únicas e as estudam para entender melhor a flexibilidade humana e a genética. Eles descobriram que essas características nos ajudam a compreender mais profundamente a biologia e a evolução, mostrando como pequenas variações podem ter grandes consequências. Então, da próxima vez que você ver alguém tentando lamber o próprio nariz, lembre-se de que esse truque aparentemente simples revela muito sobre a complexidade e a adaptabilidade dos nossos corpos. Você já refletiu que as lágrimas podem aumentar a felicidade? Acredite ou não, mas as lágrimas realmente podem melhorar seu humor. Quando você chora, seu corpo libera endorfinas, substâncias que agem como analgésicos naturais e elevam o ânimo. Isso significa que as lágrimas não só ajudam a lidar com o estresse emocional, mas também podem levar a uma sensação de felicidade depois. Lembre-se de momentos em que você se sentiu mais leve ou até renovado após um bom choro, seja durante um filme triste ou em um período difícil da vida. Essas endorfinas ajudam a combater a tristeza e a ansiedade, criando um efeito calmante. Na verdade, cientistas estudaram os benefícios das lágrimas, mostrando que elas podem liberar emoções reprimidas e proporcionar uma sensação de alívio. Da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que é normal liberar emoções. Aceitar as lágrimas pode abrir caminho para um humor mais leve e um renovado sentimento de alegria. Então, está pronto para aceitar o poder das lágrimas? Descubra a origem peluda da moeda da Croácia, kuna. A moeda oficial da Croácia, conhecida como kuna, recebeu esse nome único de um pequeno animal peludo chamado martinete, que se parece com uma marta. Esse fato interessante destaca como a cultura e a natureza estão entrelaçadas na história da Croácia. O martinete foi historicamente valorizado por sua pelagem, que teve um papel importante no comércio. Assim, a kuna não é apenas dinheiro, mas também simboliza o rico patrimônio cultural do país. Pense nisso. Toda vez que você usa moedas ou notas de kuna, você se conecta com o passado e o meio ambiente. A moeda da Croácia nos lembra de sua beleza natural
e das pequenas criaturas que influenciaram sua economia ao longo do tempo. Não é incrível como os nomes que usamos todos os dias podem conter histórias e significados tão profundos? Um fato interessante sobre a história das corridas de carros. A primeira corrida de automóveis aconteceu em 1895 e os participantes aceleravam a incríveis 15 milhas por hora, ou 24 quilômetros por hora. Imagine um tempo em que os carros eram uma tecnologia nova e emocionante, não muito mais rápidos do que uma caminhada rápida. Este evento histórico, conhecido como a Corrida Paris-Rouen, teve apenas 21 participantes e, embora hoje isso possa parecer lento, foi um momento revolucionário para o automobilismo. Essa corrida marcou o início de um século repleto de competição acirrada e inovações na indústria automobilística. Pense em todas as mudanças emocionantes que ocorreram nos carros desde então. Quem poderia imaginar que hoje veríamos corridas a mais de 200 milhas por hora? A partir desse modesto começo, as corridas de automóveis se tornaram um grande esporte, conquistando milhões de fãs ao redor do mundo. O que você acha que o futuro reserva para as corridas? Você consegue imaginar que a ISS brilha tão intensamente? A Estação Espacial Internacional, ISS, é o terceiro objeto mais brilhante no nosso céu noturno, perdendo apenas para o Sol e a Lua. Ela orbita a Terra a uma velocidade de cerca de 28 mil quilômetros por hora, e é um espetáculo incrível. Se tiver sorte, você poderá vê-la se movendo rapidamente pelo céu, parecendo um ponto brilhante que se desloca suavemente sem piscar. O melhor momento para observar a ISS é logo antes do amanhecer ou logo após o pôr do sol, quando a luz do sol se reflete em seus painéis solares e módulos. Esta incrível nave espacial é um laboratório científico flutuante, onde astronautas realizam experimentos úteis para a vida na Terra e exploram futuros projetos espaciais. Na próxima vez que olhar para as estrelas, preste atenção a essa maravilha. Você já viu como ela desliza pelo céu noturno? E se eu disser que as caixas de pizza não podem ser recicladas? É surpreendente, mas muitos de nós achamos que podemos simplesmente jogar essa caixa gordurosa no recipiente de reciclagem sem pensar. Mas não é assim. Quando as caixas de pizza ficam impregnadas de gordura, isso contamina as fibras do papelão, tornando a reciclagem difícil. A maioria dos centros de reciclagem aceita apenas produtos de papel limpos, pois a gordura atrapalha o processo e causa problemas para os equipamentos. Em vez de serem recicladas, muitas dessas caixas sujas acabam em aterros, ocupando espaço e contribuindo para o desperdício. Para reduzir esse impacto, considere usar um prato para a pizza e jogar a caixa no lixo, em vez de reciclá-la. Essa simples mudança pode fazer a diferença. Na próxima vez que você estiver saboreando uma fatia de pizza, lembre-se de que a caixa não é sua amiga na reciclagem. Você pode se surpreender. Big Ben não é uma torre. Muitas pessoas acreditam que Big Ben é o nome da famosa torre do relógio em Londres. No entanto, isso não é bem assim. Big Ben, na verdade, se refere ao enorme sino que está dentro da torre, mais formalmente conhecida como Torre Elizabeth. Essa torre icônica se ergue sobre o rio Tamisa e é um importante ponto turístico da cidade, atraindo milhões de visitantes todos os anos. O sino pesa cerca de 13,5 toneladas e toca a cada hora, produzindo um som bonito que ecoa por Westminster. Concluída em 1859, a Torre Elizabeth foi nomeada em homenagem à Rainha Elizabeth I, enquanto o sino recebeu o nome de Sir Benjamin Hall, que supervisionou sua instalação. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o Big Ben, lembre-se de que é o sino que toca, enquanto a majestosa torre permanece como um símbolo da história e grandeza de Londres. Você pode se surpreender que a cultura Rivama está prosperando. Rivama, uma comunidade que enfrentou as duras realidades da guerra, oferece uma visão única de resiliência através de seu rico patrimônio cultural. Embora muitos se lembrem das dificuldades e da dor do conflito, alguns moradores de Rivama destacam a beleza entrelaçada em suas tradições, arte e vida cotidiana. A música ecoa em seus encontros, trazendo à tona histórias do passado, enquanto os vibrantes produtos têxteis falam sobre identidade e habilidade. Esses elementos culturais não apenas preservam memórias, mas também servem como fontes de força e unidade entre as pessoas. Através de festivais, danças e contos, Rivama celebra seu espírito artístico, mesmo em tempos difíceis. Essa notável capacidade de mostrar beleza em meio às dificuldades nos lembra da capacidade humana de esperança e criatividade. Como a cultura pode se desenvolver e prosperar, apesar das cicatrizes da guerra.
O que realmente leva à formação de planetas? Tudo começa com discos giratórios de gás e poeira que cercam estrelas jovens. Essas nuvens cósmicas podem ser comparadas a canteiros de obras no universo. Com o tempo, pequenas partículas nos discos começam a se grudar umas nas outras devido à gravidade e outras forças, formando gradualmente grandes aglomerados. Imagine como peças de Lego se juntam para criar uma construção massiva. Assim se formam os planetas. Ao longo de milhões de anos, esses corpos maiores atraem cada vez mais material, eventualmente se tornando os planetas que conhecemos hoje. Às vezes, esse processo também resulta na formação de luas, asteroides e até cometas. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que não são apenas pontos brilhantes. É uma área agitada de blocos de construção criando novos mundos. Não é incrível? Você sabia que Simba nasceu graças à ciência? Simba é o primeiro filhote de leão concebido por inseminação artificial no zoológico de Singapura. Essa conquista não só mostra as maravilhas da ciência moderna, mas também é um passo importante na conservação da natureza. Simba, um filhote de leão curioso e ativo, passa os dias explorando o zoológico com sua mãe, Kila. Embora ele nunca tenha conhecido seu pai, Mufasa, que não poderia ser pai devido ao seu comportamento agressivo, a história de Simba destaca como a inseminação artificial pode ajudar a preservar espécies ameaçadas. Na natureza, muitos leões enfrentam ameaças como a perda de habitat e conflitos com humanos, por isso é crucial encontrar soluções inovadoras. O nascimento de Simba é um exemplo claro de como os zoológicos podem desempenhar um papel fundamental na conservação da vida selvagem e na conscientização do público sobre os problemas que os animais do nosso planeta enfrentam. À medida que ele cresce, Simba representa a esperança para as futuras gerações de leões e os esforços contínuos para protegê-los. Não é incrível o que a ciência pode fazer? Já se perguntou por que um carro foi vendido por $111 mil? Este carro de baixo polígono, leiloado em 2021, parece mais uma obra de arte do que um veículo prático. Criado por Ram D. Koolhaas para a marca de calçados United Nude, este carro único é uma versão simplificada do icônico Lamborghini Countach. Com seu design futurista, ele chama a atenção e desafia nossas ideias sobre o que pode ser um carro. Este veículo não foi feito para velocidade. Ele atinge apenas cerca de 50 km por hora. E nem tem permissão para circular nas ruas. No entanto, apesar dessas limitações, ele encontrou seu lugar em museus e videoclipes, mostrando uma fascinante combinação de design automotivo e arte conceitual. É uma incrível lembrança de como a criatividade pode transformar nossa percepção de veículos, unindo estética e pensamento inovador. O que você acha? Ainda é um carro ou é pura arte? Difícil de acreditar, mas navios podem afundar por causa da raiva. Em 1978, um destroyer chinês viveu uma tragédia que marcou a história da Marinha. Um oficial tomado por emoções intensas após uma perda pessoal tomou uma decisão drástica. Ele detonou bombas de profundidade a bordo do navio. Esse ato impulsivo não foi um caso isolado. Ele mudou o destino do navio e de sua tripulação. A explosão resultou no afundamento do destroyer e na trágica morte de 134 marinheiros. Este incidente serve como um forte lembrete de como as emoções humanas podem levar a consequências catastróficas. A mistura de dor, raiva e desespero pode ofuscar a razão, levando a decisões que afetam muitas vidas. É uma lição triste sobre a importância de controlar as emoções e o profundo impacto de nossas ações, especialmente em situações estressantes, como o serviço militar. Como podemos aprender a lidar com as emoções em momentos difíceis? E se eu te contar sobre o gigantesco Kelencan? Essa incrível ave pré-histórica viveu na América do Sul e podia alcançar até 3 metros de altura, tornando-se uma das maiores aves de rapina já descobertas. Com um bico enorme de 40 centímetros, o Kelencan era capaz de caçar e se alimentar de diversas presas, assim como alguns dinossauros. Imagine uma ave tão grande que poderia competir com um tiranossauro. Os cientistas acreditam que o Kelencan viveu em uma época em que a paisagem era rica em outros grandes seres, o que provavelmente influenciou suas características evolutivas, ajudando-o a se tornar um predador dominante. Essa impressionante ave é apenas uma das muitas espécies fascinantes que existiram milhões de anos atrás, destacando a incrível diversidade da vida na Terra durante a pré-história. Como uma criatura tão majestosa se encaixava em seu ecossistema? O que realmente torna o Dr. Pepper 10 popular?
Em 2011, o Dr. Pepper-Ten focou nos homens com uma campanha publicitária ousada, criando uma página no Facebook só para eles e lançando latas em um elegante tom cinza. Essa estratégia tinha como objetivo apresentar a bebida como uma escolha forte e masculina. No entanto, os resultados foram bastante surpreendentes. Apesar da publicidade direcionada, quase 40% das pessoas que experimentaram a bebida eram mulheres. Isso mostra uma reviravolta interessante no comportamento do consumidor. As mulheres se sentiram atraídas pela estética ousada da campanha e pelo sabor, mesmo que a marca fosse voltada para homens. É um ótimo exemplo de como o marketing às vezes pode não atingir seu alvo, ou ao contrário, atrair públicos inesperados. A história do Dr. Pepper-Ten mostra que o sabor e a qualidade muitas vezes superam a embalagem e a publicidade de gênero. Não é interessante como os sabores podem nos unir a todos? Você consegue imaginar como os ouriços grunhem como porcos? Essas criaturas encantadoras são não apenas fofas, mas também verdadeiros aspiradores de natureza com espinhos. Os ouriços fuçam em arbustos e cercas vivas, resfolegando e grunhindo em busca de um lanche saboroso. A dieta deles inclui pequenos insetos, rãs e até cobras raras. Cada noite, esses incríveis buscadores podem percorrer mais de 1 milha, mostrando sua determinação em encontrar comida. Quando estão à procura de alimento, seus grunhidos criam um fundo divertido para suas aventuras, tornando-os um espetáculo agradável em jardins e parques. Graças à sua capacidade de comer pragas, os ouriços desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio ecológico. Então, da próxima vez que você ouvir um resfolegar em seu jardim, lembre-se de que pode ser um ouriço à procura de um lanche noturno. O que realmente impulsiona a educação espacial com Buzz Lightyear? Em 2008, Buzz Lightyear, o icônico personagem da Pixar, fez uma viagem única ao se tornar parte de um programa educacional na Estação Espacial Internacional, EAI. Não foi apenas um voo comum, ele foi criado para inspirar estudantes ao redor do mundo a aprender sobre ciência e exploração espacial. Os astronautas na EAI usaram Buzz para demonstrar diversos experimentos científicos e atividades, ajudando a unir entretenimento e educação. Durante sua estadia em órbita, Buzz se tornou não apenas um brinquedo, mas um símbolo de curiosidade e aprendizado. Estudantes interagiram com o programa por meio de vídeos e aulas que mostravam experimentos realizados no espaço, sempre com a participação de seu querido patrulheiro espacial. Essa iniciativa inovadora destacou como personagens como Buzz podem despertar o interesse em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ao integrar a cultura pop na educação, o programa mostrou às crianças que a exploração espacial é não apenas emocionante, mas também acessível. Quem poderia imaginar que Buzz Lightyear teria um papel tão importante na educação espacial? Acredite ou não, aviões podem afetar a saúde do seu coração. Estudos mostram que viver perto de rotas de aviões pode causar vários problemas de saúde, especialmente relacionados ao coração. O barulho constante de aviões voando baixo pode ser não apenas irritante, mas também causar estresse e distúrbios do sono. Quando as pessoas estão expostas regularmente a altos níveis de ruído, seus corpos ficam em estado de alerta, o que pode aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Esse estresse crônico pode levar a problemas de longo prazo, como hipertensão e até doenças cardíacas. Pesquisas realizadas perto de aeroportos movimentados mostraram uma clara relação entre a poluição sonora e o aumento das internações por doenças cardíacas. Portanto, se você mora perto da pista de pouso, vale a pena refletir sobre como os voos noturnos e as partidas matinais afetam seu bem-estar geral. Descubra os segredos dos micróbios de fontes termais. Esses pequenos organismos vivem nos lugares mais quentes da Terra, como nas poças de lava do Parque Nacional Yellowstone. Micróbios como termos aquáticos se adaptaram para sobreviver a temperaturas acima de 200 graus Fahrenheit. Sua capacidade de suportar calor extremo não só surpreende os cientistas, mas também abre grandes oportunidades para resolver problemas ambientais e médicos. Por exemplo, proteínas extraídas desses micróbios são usadas na PCR, reação em cadeia da polimerase, uma técnica importante para analisar o DNA. Estudando esses seres resistentes, os pesquisadores esperam desenvolver novas estratégias para limpar poluentes, biocombustíveis e até medicamentos que possam suportar altas temperaturas. A pesquisa sobre micróbios de fontes termais não é apenas curiosidade científica, pode levar a avanços em várias áreas.
Que descobertas incríveis poderemos fazer na próxima vez? Acredite ou não, mas os ratos prosperam comendo uma vez por dia. Pesquisas recentes mostraram que os ratos que consomem todas as suas calorias em uma única refeição vivem mais do que aqueles que se alimentam ao longo do dia. Essa descoberta interessante sugere que o horário das refeições pode ser tão importante quanto a quantidade de comida ingerida. Cientistas observaram diferentes grupos de ratos, dando a alguns acesso constante à comida, enquanto outros tinham apenas uma refeição farta por dia. Surpreendentemente, aqueles que comiam apenas uma vez por dia apresentaram melhores índices de saúde e maior expectativa de vida. Este estudo levanta questões intrigantes sobre o horário das refeições e seu impacto no envelhecimento e no metabolismo, não apenas em ratos, mas possivelmente em humanos também. Isso pode significar que concentrar nossa alimentação em janelas de tempo específicas pode levar a uma vida mais saudável. Essa ideia abre novas possibilidades para investigar como nossos hábitos alimentares podem afetar nosso bem-estar geral. Embora não possamos tirar conclusões definitivas neste momento, esses resultados nos fazem refletir sobre a relação entre a dieta e nossa saúde. Descubra a encantadora vila de Ba, na Escandinávia. Ba, um lugar aconchegante na fronteira da Noruega com a Suécia, tem um dos nomes mais curtos do mundo. Com apenas 2 letras, parece simples, mas carrega um profundo significado cultural. Nas línguas escandinavas, Ba significa rio ou fluxo, o que descreve perfeitamente essa região, conhecida por suas pequenas vilas repletas de água. Imagine uma comunidade acolhedora, onde a natureza e a linguagem se entrelaçam, homenageando os belos rios e riachos que alimentam a paisagem. Os habitantes desfrutam de uma vida tranquila, cercados por paisagens deslumbrantes, tornando Ba um tesouro escondido para aqueles que apreciam a simplicidade e a beleza natural. Na próxima vez que você pensar em nomes de lugares, lembre-se de Ba e de como ele se conecta à essência da região. Não é incrível quanto significado pode ser colocado em apenas 2 letras? O que realmente acontece quando a Amazônia respira? A floresta amazônica é uma das fontes de água mais importantes do planeta, liberando diariamente impressionantes 20 bilhões de toneladas de vapor d'água na atmosfera. Esse processo, chamado transpiração, ocorre quando as plantas absorvem água pelas raízes e a liberam no ar através de pequenos orifícios nas folhas. Essa enorme liberação de umidade não simplesmente desaparece, ela desempenha um papel crucial na manutenção dos sistemas de chuvas em toda a América do Sul. Na verdade, o vapor d'água ajuda a formar nuvens, que depois trazem chuvas para regiões que precisam desesperadamente. A saúde da Amazônia é vital não apenas para as plantas e animais que lá habitam, mas também para o nosso clima. À medida que a floresta continua enfrentando ameaças de desmatamento e mudanças climáticas, precisamos entender a importância de preservar essa maravilha natural. O que acontecerá se não a protegermos? Você sabia sobre a concorrência secreta do Whataburger? Os nomes Whataburger e Whataburger se referem a 2 redes americanas de hamburguerias que surgiram em 1950. É surpreendente que esses 2 gigantes da alimentação não soubessem da existência um do outro por mais de 20 anos. Um deles é conhecido por seus telhados listrados em laranja e branco e seus hambúrgueres favoritos, enquanto o outro conquistou fãs leais com seus milkshakes especiais e a atmosfera clássica de lanchonete. Ambas as redes atenderam a muitos clientes famintos em todo o país, mas cada uma acreditava ser a única detentora do nome Whataburger até a década de 1970. Essa curiosa reviravolta no mundo do fast food destaca como 2 marcas podem prosperar de forma independente, sem se cruzar. Imagine administrar um restaurante por 2 décadas e depois descobrir que outra pessoa está usando seu nome. Essa coincidência intrigante levanta a questão: com que frequência nos deparamos com situações engraçadas assim nos negócios? É um pedaço saboroso da história que nos lembra o quão único pode ser o mundo do fast food.